A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Vamos para a segunda parte desse vídeo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como eu estava dizendo, meu irmão, você é corrigido, você é repreendido para que você não vá para o inferno. Louvado seja Deus. E no versículo 6, pois o Senhor, que Senhor, nosso Deus poderoso, o único Deus, sobre todo o universo, corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Mas Deus castiga? Está escrito. Está escrito no livro de Hebreus. Então Ele castiga. Ele permitiu Jó passar por aquela situação. Ele permitiu muitas vezes o apóstolo Paulo passar por situações. Os nossos irmãos no passado passar por situações. Por que você acha, ou eu acho, que somos melhores do que os nossos irmãos? Esse evangelho, que infelizmente alguns líderes, infelizmente a sua maioria, tá? Eu disse alguns, eu não disse todos. Infelizmente, na maioria, não está te convertendo de verdade. Um evangelho de prosperidade, de que você pode tudo, de que você vai entrar no céu da forma que você está, da forma que você quer viver, da forma que eles te ensinam porque eles estão cegos, são guias cegos. E esse evangelho que eles estão pregando para você não vai te levar para o céu. No versículo 7 está escrito, Hebreus capítulo 12, do 5 até o 11. Agora estou aqui no 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Então suportem o sofrimento. Suportar o sofrimento e permanecer firme. Não é ir para o mundo, voltar atrás, vou para o mundo. Uma coisa que eu tenho que falar aqui, se você está numa igreja porta larga, onde pode tudo, onde a liderança permite tudo, onde a liderança já está desobedecendo a Deus, não está fazendo o que é certo, não está pregando a doutrina do corpo, da alma e do espírito, que é a doutrina do Senhor Jesus, é a doutrina santa, verdadeira, o reino de Deus sendo pregado, não se afaste do Senhor. Você deve estar com a tua vida, a sua alma, o seu espírito firmado no seu pastor, na sua pastora, no seu bispo, na sua bispa, no seu apóstolo, na sua apóstola. Isso é errado. O homem sábio edificou a vida dele toda, corpo, alma, espírito, consciência, subconsciência e inconsciência na rocha. E essa rocha é Jesus, o líder que foi levantado. Ele está ouvindo a Deus para lhe ensinar, mas ele também é falho. Se você coloca a tua vida nele, quando ele errar, aí você não vai querer ajudar ele em oração, vai achar que ele é um desequilibrado. Ele também está suscetível a tomar setas, dardos do diabo. E você vai desviar. Mas não é para você desviar, é você continuar e ajudar ele. Se ele não quer, você conhecendo a verdade, você se afasta dele. É o conselho que a Bíblia dá, se afasta. Vai para outro lugar. Um lugar que lá líderes querem compromisso. Para você sentir verdadeiramente o Espírito Santo. Irmão, eu já fui à igreja que quando eu cheguei, era como se eu estivesse tomando facada no peito. De tão sujo que estavam os altares dessas igrejas que eu fui. Facadas no peito, como se meu peito estava sendo oprimido, meu coração, algumas aqui dentro. Porque ele não estava a presença do Espírito Santo. Eu estou acostumado a sentir a presença de Deus, até mesmo na minha casa. E eu sei que quando eu estou sentindo isso, já não é, Deus não está naquele lugar. Então eu não permaneço, não adianta, eu não consigo. Porque eu vou sair sugado, vou ser sugado pelo mal que está ali. Eu fui numa igreja. Isso aqui é uma experiência que eu tive. Eita, até encostei aqui no negócio aqui. Foi uma experiência que eu tive numa igreja que eu fui. E gostei, comecei indo. No início você não vê muita coisa. Mas eu fui indo e já
já ficando cabreiro, porque, né, oração era 1 hora, ótimo, de início de todo culto, oração de 1 hora. Bom, aí entrava no corinho, aí corinho, 1 hora e meia, e nada de palavra, nada de palavra. Beleza, eu estava indo ainda, procurando uma igreja para ir, para poder congregar, a Bíblia manda a gente congregar. Tudo bem, agora vai congregar num lugar onde está sujo o altar é muito complicado, eu já estou falando por experiência própria. E lá eu vi um demônio, né, parecido assim com aquele demônio chamado que a gente chama de São Jorge, que o povo chama, a gente não, que o povo chama, a gente também chama, eu estou falando aqui São Jorge porque é a forma que as pessoas chamam aí, os idólatras dessa imagem de escultura. E lá eu tomei uma seta, meus irmãos, nas costas. Enquanto eu estava de olhos fechados, nesse culto, nesse lugar, nessa igreja, lá eu tomei uma lança espiritual nas minhas costas, aqui do lado esquerdo. Tomei uma lançada nas costas, eu sentia, entrou fundo, eu senti que era uma lança. Eu tenho experiência espiritual. Eu sabia que era uma lança, porque eu senti pelo Espírito que era uma lança de alguém enfiando nas minhas costas. Daquele demônio, olha, o demônio que eu vi. Agora eu não me lembro se eu vi lá na igreja, se eu fui através de um sonho. Acho que foi através de um sonho, não me lembro aqui. Porque é muita experiência, a gente esquece. Então eu tenho que trabalhar também, então eu esqueço. Conciliar trabalho com as obras de Deus é um pouco mais difícil, mas eu dou glória a Deus assim mesmo. Mas eu sabia que era uma lança que foi enfiada nas minhas costas e entrou numa profundidade bem profunda na minha alma. Na minha alma. Eu sentia fisgada e a pressão nas minhas costas. E eu coloquei até a mão e falei, tomei uma seta dentro dessa igreja. E eu também vi, essa parte agora eu me lembro, eu vi do lado direito, do lado esquerdo do altar, eu vi um anjo de 3 metros de altura. Mas numa casinha que tinha do lado esquerdo, isso mesmo, do lado esquerdo, lado aqui assim, do lado esquerdo, no caso o altar virado para frente, né, de frente para mim. Do lado esquerdo era uma casinha e ali eu vi o São Jorge. Eu vi São Jorge ali, o demônio. Eu falei, um anjo do Senhor ali, mas um demônio também ali, né? E não sei se aquele anjo realmente era do Senhor, porque muitos demônios se disfarçam de anjos de luz. E eu tomei aquela seta. Meu irmão, fiquei doente, numa enfermidade tão grande. Parecia que eu estava de Covid, mas não era nem Covid. Eu fiquei enfermo, feio. Que eu caí de cama, feio. Por causa dessa seta que eu tomei nesse lugar. Porque eu estava começando a ver os erros, estava começando a ver os demônios, e eu ia começar a aguentar. Eu ia começar a falar, não, tô errado. Mas tomei essa seta, preferi sair e não voltei mais. Pra tu ver como que a gente não pode brincar. Então não se desanime quando vocês passarem por sofrimento, meus irmãos. A casa de vocês, a alma, o espírito tem que estar, a casa que eu falo é o corpo de vocês, onde habita o Espírito Santo. Tem que estar firmes em Jesus Cristo, na rocha. Porque se seu pastor, vamos lá, se você tem um pastor legal, ensina a palavra, te corrige mesmo, te bota na doutrina, tu anda, tu sente o poder de Deus, tu vai pro culto, tu não quer ir embora. Se você está com a casa, com a sua alma, com o seu espírito firmado nele, e se ele morrer, você vai desviar, pode ser que não, pode ser que sim, não sei. Porque sua casa estava firmada no pastor, na sua pastora, no seu apóstolo, etc, etc, etc. Agora, se você está indo para a igreja, o teu pastor é show de bola, prega a verdade, prega o reino de Deus, se arrependa, abandona essa maquiagem, bota uma saia decente, tira essa roupa apertadinha do corpo, você varão, que aqui na casa de Deus, Deus é santo, tu não vai entrar. Se você tiver um pastor assim, show de bola, continua, ajuda ele, ora por ele, ajuda nos dízimos, nas ofertas, com o que Deus propõe no seu coração. Ajuda, porque tá raro. E se a sua fé estiver firmada em Jesus e não no seu pastor, quando ele morrer, tu não vai desviar, tu vai continuar. Tu vai continuar, eu continuo até hoje, mesmo sendo pisado, sendo maltratado por aí nas igrejas que eu vou. Que quando fala a verdade, a ira se levanta. Aí eu vejo os frutos. Cadê os frutos dos irmãos do Espírito Santo que eu já falei no primeiro vídeo? Os frutos do Espírito. A ira vem. Os irmãos, de vez de manter aquela paciência,
né, abaixar a cabeça e receber a palavra ali de correção e se humilhar diante de Deus. Não. Se ira, quer tirar do altar. Irmão, já me tiraram o microfone da minha mão. Já interromperam a pregação que eu estava pregando contra o pecado numa igreja. O pastor levantou e mandou parar. Tem noção do que é isso? Me expulsaram de altares, filho. Me expulsaram de altares por falar a verdade. Acho que eu desviei do caminho. Vou continuar falando a verdade. Vou continuar obedecendo a Deus. Porque eu quero entrar no céu. Não quero descer para o inferno. O que entra aqui da palavra de Deus, ela tem que permanecer para o coração, você tem que guardar. Se entrar aqui e sair aqui, cuidado, hein? Porque você já ouviu, já é réu de juízo. Na mão do Todo-Poderoso Deus, na mão do Senhor Jesus. Hebreus 9, 27, eu canso de falar, morreu sexo e juízo. Se você é cristão, morreu, já tendo ouvido, você vai para um juízo especial imediatamente. E lá você vai ter que pagar com Deus. Lá você vai ter que pagar com o Senhor da glória. A minha internet está ligada aqui, tá desligada no celular, eu estou no modo avião, está chegando mensagem ainda, coisa do YouTube, isso é coisa sobrenatural. Está desligado, está no modo avião e está vindo notificações. Meu Deus, é o poder de Deus, até o celular tá ungido. Eita glória! Desce fogo, Jesus. Vou continuar no versículo 8. Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de Deus. Se você não aceita a correção, tu não é filho de Deus, tu é filho de alguém, mas menos de Deus. 8. Se vocês não são filhos, se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Se vocês, incluindo também lideranças. Não é só eu, você que é uma ovelhinha pequenininha. Deus me chamou para ser pastor. Mas está difícil aparecer alguém para ungir minha cabeça com óleo, porque não querem. Eu já fui em igreja que Deus mandou ali e espremeu os pastores para ungir-me. Não me ungiram. Sabe por quê? Inveja, orgulho. Felizmente. Eu não aguentei ficar. Ainda mais vendo a última igreja que eu fui, que eu congreguei, que eu estava congregando, eu vi macumbas em cima do altar, demônios andando em cima do altar. Outros viram demônios, Lúcifer, um principado em cima do altar. Que isso? Eu vi coisas de búzios jogadas no cantinho do altar, no cantinho. Eu falei, poxa, ali era um lugar que eu tomava facada no peito. Eu saí, irmão, não dá para ficar. Não querem a verdade. Não querem se arrepender dos seus pecados. Não querem. Versículo 9. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial. E assim viveremos. Então nós temos que obedecer aos nossos pais, porque a Bíblia fala, pais, ensine seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Né? Mas se o nosso pai não conhece Jesus, como é que ele vai nos ensinar? Porém, a Bíblia fala que a gente deve respeitar os nossos pais, ainda que temporariamente, como está escrito, que é temporariamente. Se temos que respeitar os nossos pais, imagina Deus, o nosso Pai Celestial. É o que está escrito aqui. Você tem que respeitar o seu pai e a sua mãe, se você adolescente, jovem, está vendo. Quando eu falo assim com ênfase, igual eu estou falando aqui, os outros falam que eu estou irado, nem me conhecendo. Eu estou falando com ênfase pelo poder do Espírito Santo. As pessoas não me conhecem, aí quer me julgar pela aparência, que eu sou altão, 1,89 m de altura, cara de mal, até parece. Jesus falou para a gente viver como criança. É o que eu procuro fazer. Né? E não abrir muito a minha boca, porque falar coisas vãs à toa, né? Versículo 10. Os nossos pais humanos, olha só a diferença que a Bíblia faz. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, que eu acabei de falar, pois achavam que isso era certo. Pois achavam, nos guiavam no caminho do mundo. Achava, por quê? Porque é nos caminhos do mundo, mas nos caminhos de Deus não estava certo.
Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Por quê? Porque Ele nos corrige para a gente ir para o céu. Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Então Deus castiga a gente, deixa a gente passar no vento, como já passou, muitos de vocês vão passar vento, como eu também já passei, mas fiquei firme com Deus. Ainda está chegando notificação. Meu Deus. Mas glória a Deus. Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Eu, Leone, gostava de fazer a unha também. Ai, ficar com a unha bonitinha. Aí, ficar com a unha bonitinha. Eu botava aqueles brancos, né? Para não botar colorido, eu botava aquele branco. Eu também fazia isso. Eu também tinha um brinquinho na orelha, acho que é nessa orelha aqui, não sei qual orelha. Já fechou muito tempo, foi muitos anos. Tinha um brinquinho na orelha também. Eu não conhecia Jesus, ué. Tava no mundo, tava cego. Mas hoje, conhecendo Jesus, não tem mais desculpa. Eu já conheço a doutrina. Deixa eu botar um brinquinho aqui, eu tô indo contra Deus, é rebeldia, desobediência. Participar da sua santidade. E sabe o que é participar da santidade de Deus? Olha aqui, ó. É o atributo de Deus pelo qual Ele é moralmente puro e perfeito, separado acima do que é mal e imperfeito. Para o cristão, a santidade quer dizer não seguir os maus costumes deste mundo, pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele. Completamente fiel a Ele. Isso está em Levítico 11:45, Deuteronômio, muitas palavras deu lá no Antigo Testamento, mesmo sendo dentro da lei de Moisés, mas lá dá para ver um exemplo de santidade, como Deus era, e como Deus era rígido também, castigou muito o povo, porque aquele povo era rebelde. Não porque eles eram bons, ninguém é bom. Deus lá no tempo, lá no Deuteronômio já falava, eu estou dando vocês a terra prometida porque eu prometi, não porque vocês são bons. Na verdade, vocês são um povo teimoso e rebelde. Aleluia. E hoje muitos irmãos são rebeldes. Versículo 11. Quando somos corrigidos por Deus, como já li anteriormente, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Não é verdade? Quando a gente é corrigido, até mesmo no trabalho a gente não fica triste. Quando a gente é repreendido lá no trabalho pelo nosso patrão, mesmo que à toa, a gente não fica chateado. Mas suportem. Eu sou repreendido no trabalho também. À toa, tem horas que é à toa. Tem horas que é uma situação com outra pessoa, mas respinga para todo mundo. Mas também, eu tenho que... Né? Uma vez, uma coisa, no trabalho, eu estava sentado na cadeira dentro da bilheteria, glória a Deus, onde eu trabalho, e o pessoal viram na câmera, eu com o pé esticado sentado dentro da bilheteria, só que meu pé estava próximo do cofre Boca de Lobo, que é um cofre de ferro, e perto da maçaneta que roda para abrir o cofre após a chave vir, né, do pessoal lá do banco, né, do carro forte. Tava só encostado com o pé ali na direção, mas não tava com o pé na maçaneta. Mas pela câmera, o pessoal do escritório, né, e do pessoal da parte financeira me ligaram, uma mulher me ligou e falou, eu atendi, boa tarde, operador Leone. Ela falou, por gentileza, tira o teu pé da maçaneta, assim mesmo, do cofre. Eu falei assim, mas eu não tô com o pé em cima da maçaneta do cofre. Sim, tranquilo. Ela é mesmo? Mas tira o pé aí. Eu falei, tá bom. Só falei isso. Ela, obrigado, desligou. E eu fui e desliguei. Pronto. Deixa eu ver aqui se eu liguei a internet. Ih, rapaz, deixei a internet ligada. Foi culpa minha aqui. Pensei que era... Botei no modo avião, mas eu liguei ali para poder baixar o vídeo, né? Eu pensando que é mistério. Eita fé. É tanto mistério que a gente vê que a gente fica meio, né, conectado com Deus. A gente gosta de ver essas coisas. Aí eu acabei falando. Deus me perdoe, né? Que Deus me perdoe ter falado isso. Eu não vi que eu estava com a internet ligada. Então amém, desligou o telefone, né? Aí eu não fiquei triste porque eu levei direto a Deus. Eu não estava. Mas se eu tivesse,
Eu não poderia ficar triste, porque a tristeza também ela traz os dados do diabo, né? A irritação, traz os dados. Então eu levei em oração e falei, pai, fui até cantar louvores, fui cantar no trabalho, e daqui a pouco desapareceu aquilo. E eu vou continuar aqui. Aqui, ó. No momento, quando somos corrigidos, isso no momento parece motivo de tristeza e não de alegria. Isso pode ser por Deus ou por qualquer outra pessoa. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. A minha função, a tua função também quando você crescer espiritualmente, você que iniciou agora, confessou Jesus agora, né? E você que já é antigo, mas continua na rebeldia, é você, no futuro, viver uma vida correta e de paz. Vou deixar bem claro, você que confessou Jesus ontem, você confessou Jesus ontem foi dia 15, né? Hoje é dia 15, deixa eu ver aqui. Ontem foi dia 15, você confessou Jesus ontem. Hoje pela parte da manhã, 16/12/2021. Você que está começando agora, você é um bebê na mão de Deus ainda, você é um bebê espiritualmente. Entendeu? Então você, quando for corrigido, aceita a correção para que você cresça e fique cheio de poder e autoridade, para quando você botar a tua mão em algum lugar, Deus curar através de você. Deus não é você não tem poder. É Deus que te usa. Você é um vaso de barro na mão do olheiro, e o olheiro é Deus. Então aceita a correção hoje, para que no futuro você receba uma vida de paz, né? Correta, de paz, e que tenha poder e autoridade. Você que é antigo, já aceitou Jesus há 10, 20, 30 anos atrás, 40 anos, 50, há 2 anos atrás, você que já deveria estar mais experiente, ou até alguns entre aspas, porque não teve tempo de buscar, né? Quando você for corrigido, não endureça o teu coração, não. A Bíblia fala, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureceis o vosso coração. Não endureceis. Tem gente que endurece o coração. Mesmo tendo o Espírito Santo, endurece o coração. Já ouviu falar que não pode? Isso não tem nada a ver. Aí vai numa igreja onde a liderança permite tudo. A liderança permite tudo. A liderança permite tudo. As mulheres andar pelada na rua, os homens andar pelado na rua, permite tudo. Vai entrar no céu assim. Mas a Bíblia fala que Deus é santo. E que você é o templo do Espírito Santo, o teu corpo. Você tem que cuidar, você tem que guardar. Imagine vocês me conhecendo, eu fazendo o vídeo sem camisa. Falando de Jesus, eu sem camisa. Maluco, que vergonha. Escandalizando o Evangelho. Escandalizando. É quem vai acreditar em mim quando eu falar de Deus. Pastores, infelizmente na sua maioria, é hora de despertar, porque Jesus está cobrando. Papai do céu está cobrando, a espada dele está aí, ó, fulminando pastores, hein? Enquanto a vida, tem como se arrepender. Enquanto está dentro dessa matéria, tua alma está aqui dentro, tem como se arrepender. Porque quando sair os demônios, está lá para pegar a alma ou os anjos do Senhor. Qual o caminho? Deus falou a seu profeta, coloco diante de você. O lado esquerdo, esse aqui é meu lado esquerdo. A maldição ou a benção. Por que o lado direito é a benção? Porque Jesus vai pegar você que está obedecendo assim, ó. Bem-vindos, vem bendito de meu Pai, para o reino preparado, para você ser coluna na casa do meu Pai, para você sentar no trono lá, ó, do lado do meu Pai, para você receber a sua pedra, a sua coroa da vida. Aleluia. E esse aqui é quem vai para o fogo, para o inferno e para o fogo. Aqui está aqueles que eram usados por Deus, mas que ele mesmo não queria obedecer. Aqueles que vão dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós entregamos quentinha, em teu nome nós pregamos a tua palavra, nós usamos o teu nome para expulsar os demônios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Está aqui, ó, do lado esquerdo. Ó. Jesus vai falar assim, afasta de mim, porque eu não te conheço, o fogo eterno, para o lago de fogo, onde está o anticristo, onde está lá todos aqueles que desobedeceram. Ó.
Ó. Anjo, ó. Joga lá no fogo. E quem é você? É assim que falam comigo. Quem é você? Né? Não falam diretamente na minha cara, mas Deus já revelou que é assim que falam. Quem é ele? Quem é ele? Furiosos, porque não tem fruto do Espírito. Eu não tenho condição que esses grandes aí têm, que esses falsos mestres que aparecem por aí no YouTube aí, que tem um monte aí. E Deus me revela que eu não fico falando, pergunta a Deus, eu posso falar? Mas aí ele é tão grande em cima de mim que, né? Conheço um monte de falsos pastores por aí. Muitos que estão sendo falados, que não estão sendo falados. Teve um falso mestre que eu fui na igreja dele. Deus me revelou, isso aí não é meu não, isso aí é cão. Isso aí é cão guloso. Eu fui lá na igreja dele e quando eu olhei para ele, o Espírito Santo falou, meu filho, isso aí não é meu, isso aí é cão guloso. Eu fui lá, aqui no Rio de Janeiro. Eu fui lá. Eu fui e vi. E Deus me usou lá para libertar uma alma que ia morrer em uma semana. Dentro da igreja desse falso. Não, nem dentro lá da igreja, porque eu não quis nem ficar lá dentro. Fiquei no pátio. Fiquei no pátio ali onde estavam os carros. Uma senhora que veio passando mal. Eu fui lá, orei por ela. Uma pombagia, um espírito da morte que não levou a vida dessa senhora. Porque o mestre lá dentro que orou por ela não conseguiu expulsar o demônio que estava nela. Né? Papai, eu posso falar? Uma pista para eles imaginar. Esse daí que tá com uma bonitona aí, né? Uma bonitona. Que gosta de pedir pix. Gosta de pedir pix. Uma bonitona aí, uma loura bonitona que se chama. Que se chama. Uma bonitona aí. Eu só dar uma pista. Tá tendo uma igreja em Caxias agora. Tem uma igreja em Madureira. Né? Deus falou para dar pista, para não falar aqui. Obedeça a Ele. Não obedeça a homens na terra. Porque quando eu fui chamado para falar a verdade, não para ficar enrolando. 11 anos no caminho, nunca desviei. Já fiquei abatido, já fiquei triste pelas perseguições. Mas continuei firme, até hoje. Deus já me tirou dons, porque eu esmoreci em algum momento. Me tirou, mas eu não desviei. Não desviei, porque eu estava errado, então reconheci meu erro, fui pedir perdão a Deus e me humilhei. Deus quer corações humildes, como de criança. Apesar de eu ser duro assim, falar duro. Mas quem convive comigo, a minha esposa, ela me ama. Meu filho me ama, está ali na sala, minha esposa está ali na sala. Tenho meus enteados, né? Elas não ficam muito aqui, mas já me conheceram, já sabem que eu sou um servo de Deus. Eu as amo de todo o meu coração. Tem que entrar no plumo, meu filho e elas têm que entrar no plumo ainda. Deus não vai dar massagem na cabeça deles. Mas eu já falei a verdade. Ah, mas pastor, na tua casa tem gente lá desviada, teu filho nem. Meu irmão, minha irmã, eu preguei a palavra para eles. Agora é eles com Deus. Deus já me mostrou. Eu tenho o meu filho, né? Que eu tive de um outro relacionamento. Quero deixar bem claro que eu não fui casado nesse relacionamento, tá? Não conhecia Jesus. Não conhecia, conheci Jesus nesse casamento. Separei porque Deus mostrou que era julgo desigual. Tá? Eu morava junto há 9 anos com essa pessoa. Deus falou que era julgo desigual. Quando eu o conheci, comecei a buscar. Então separei. Cada um foi pro seu canto. Hoje eu sou casado com uma serva de Deus. Né? Que um dia eu vou tirar para poder contar o testemunho. Tem gente que fala que Deus não dá um casamento. Que não dá. Você não sabe o que aconteceu quando Deus trouxe a minha princesa. Filho. Meu coração está lá na sala. Eu chamo ela de coração. Amém? Vou encerrar por aqui. Deus abençoe a todos. Cuidado. Cuidado, liderança. Cuidado. Para que você não desvie as ovelhinhas do Senhor. As novas, como aconteceu com essa senhora. Agora é difícil falar com ela. É difícil falar com a filha dela. Não aceita a palavra. E esse pastor vai pagar. Se não já pagou. Se está vivo. Bem,
enquanto está vivo, né, ele pode se arrepender. O apóstolo Paulo matou um monte de cristão, perseguiu, mas Jesus foi lá e apareceu para ele, falou por que ele estava perseguindo a ele, ele ficou cego, e depois de uma visão ele viu que alguém aparecia, que era Ananias, colocava a mão na cabeça dele, recebeu o Espírito Santo, começou a pregar, foi perdoado. Então, enquanto a vida, eu não posso acusar. Não posso acusar. Tomara que esse pastor tenha se arrependido. Também, se ele estiver vivo, que Deus o abençoe o ministério dele, a vida dele, a família, porque brincar com Deus, entra numa prova, Deus castiga. Imagina o castigo de Deus. Tem gente que perdeu o olho, já conheci gente que perdeu o olho. Aí, um testemunho de uma senhora que perdeu o olho por brincar com Deus. Outros que foram para a cadeira de roda por brincar com Deus. Então, Deus castiga. Tem gente que Deus não castiga. Avisa. Aí Deus deixa Satanás vir ceifar logo e leva para o inferno. Felizmente. Tá? Então vou encerrar por aqui. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus. Amém.